Organismo. Vocês estão ensaiadas, né? Aham. Bom dia, gente. Bom Pior que é dia. muito sem querer, é coincidência mesmo. Pois é, depois de um ano inteiro aí, né, de convivência, uma hora entra na sintonia, né, de dar bom dia a todo mundo junto. Bom dia, Maria Eduarda, bom dia, Laura, bom dia, Paula, né? Bom dia, galera. Quem é que tá no login Black Accessories? Quem é a entidade? Errei, a Pamela. A pessoa já entrou aqui fazendo marketing. Ai, gente, como é que tá? Como é que estão as coisas? Dentro das possibilidades, tudo tranquilo? Já tinha me mandado um WhatsApp agora, acabei de olhar ali, tinha me mandado um WhatsApp já preocupado que eu não tinha logado ali, mas eu tava dando um tempinho, né? 5 minutinhos aí de tolerância. Não tem correria hoje. É tudo de bom. Semana de preparação, melhor semana, né? Melhor semana, ciências da natureza. Com certeza. É a melhor semana de todas. E agora de manhã, olha, a Maria também, concordo. Não, e vocês vão ter ainda uma overdose de biologia hoje, né? Então, a gente tem, né, até as 10, hoje a gente faz essa passada de olhos aí, né, agora sim a Pamela tá chegando. A passada de olhos, em seguida tem o Breno, né? O Breno, né, entra em seguida. Então é biologia hoje. Amanhã tem mais biologia com o Breno, né? Então, bastante coisa aí para não ter erro na formação aí final, nessa reta final aí de vocês. Tranquilo? Bom, ainda está chegando algumas pessoas, o pessoal está chegando. Agora a Pamela logou com a conta correta. Agora está tudo em ordem. Galera, como é que vamos fazer esse pré-prova aí, né? Como é que eu vou apresentar para vocês? Então vai ser tudo bem light, eu vou só pontuar, né, alguns conteúdos com vocês. Aí o Breno a gente já tinha definido previamente que cada um ia trabalhar, né, dividido o conteúdo. Sobre questões, a gente já trabalhou bastante, a gente viu bastante como é que o Enem costuma cobrar as questões, que eu vi alguns professores, né, abordando na parte dessa prova de domingo, não fugiu ao aspecto do Enem. Tá? Não houve surpresas quanto ao aspecto da forma como são colocadas as questões. Tá? Não vou entrar no mérito, como é que foi e tudo mais, porque não cabe a mim. Tá? Mas, de maneira geral, foi uma prova de Enem, tá? Que foi aplicada. Então, a gente espera a mesma coisa para a prova, né, de Ciências da Natureza, uma prova de Enem, conforme a gente já viu, né, a gente acho que chegou a resolver 2 ou 3 anos, né, acho que foram 2 anos de prova de Enem, e a gente viu que as questões exigem de vocês um conhecimento básico, mas não detalhista, tá, do conteúdo de biologia, mas exige também muita atenção de vocês na leitura dos enunciados, e principalmente na leitura do comando. Prestem muita atenção no comando, frisando aquilo que a gente já conversou, aí que a gente já veio trabalhando aí durante o revisão. Tá travando para vocês aí? Não? Então é só... não, então deu problema na net, ali da Giovana. Então, dentro desse contexto aqui, a gente vai revisar os principais conteúdos, só passar os olhos, assim, para não ficar empoeirado, né, aquele conteúdo lá. Mas deixa eu botar aqui para o modo de apresentação aqui para vocês, deixa eu ver se está tudo certinho. Tá tudo ok, tranquilo. E assim, ó, gente, pré-prova, relax, me perguntem qualquer dúvida, qualquer coisa, é coisa bem light, gente, sabe? Não é mais aula. Tá? Não é aula aqui, tá? É só aquela lembrete final. Então,
fiquem bem tranquilos e bem à vontade para me interromper a qualquer hora. Abre o áudio, principalmente. Tá? Ou, né, vira e volta, vou estar olhando ali o chat para acompanhar vocês. Ué, deixa eu ver aqui. Tá. Agora apareceu. Vou compartilhar a tela. Vamos lá, então, para o nosso pré-prova Enem. Tá? E o que eu, logo de largada, eu vou conversar um pouquinho com vocês, tá, sobre vacinas. Tá? Apesar de eu não vou me aprofundar muito, porque é a parte de fisiologia, o Breno que vai abordar, mas ele disse que não vai abordar especificamente as tecnologias de vacinas. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de vacina, visto que a gente teve uma grande vitória, tá, nesse final de semana. Foi aprovado o uso emergencial, né, da Coronavac, né, uma das vacinas que foram produzidas pelo Butantan, e esperamos que logo mais, ao longo dessa semana, a gente tenha mais vacinas sendo aprovadas aí de uso emergencial, obviamente. Tá? Então, mas já é uma vitória aí para que a gente possa ter um início da campanha de vacinação contra o coronavírus, tá? Mas isso não significa de forma alguma que tu possa sair aí desvairadamente fazendo aglomeração, fazendo festinha, te enfiando, né, em casa de praia com uma dúzia de amigos, tomando cerveja, churrascada, festa, balada, nada disso, gente. O coronavírus está aí, né, e a gente sabe que tem uma nova linhagem aí do coronavírus. Tá? Sobre o coronavírus especificamente, será que pode cair alguma questão? Acho bem pouco provável, mas acho muito provável uma temática envolvendo a parte de biologia molecular, questão de virologia, sistema imunológico, tipos de vacinas, como é que funciona a vacina. Então, isso tudo, sim, é bem provável que possa aparecer. Tá? Sobre as vacinas, então, o que a gente tem para ver aqui a respeito de vacinas? A vacina é um método, né, um mecanismo de imunização ativa. Isso significa o quê? Ela induz a formação de memória imunológica. Tá? Então, na imunização ativa, existe a indução de memória imunológica, o corpo passa a desenvolver células de memória, linfócitos B, linfócitos T de memória, e essas células de memória, então, elas vão produzir anticorpos específicos ou vão produzir células efetoras, células T efetoras específicas contra um determinado antígeno. Quando a gente fala de antígeno em biologia, a gente está falando de alguma molécula que acabe estimulando o nosso sistema imunológico. Então, isso é um antígeno. Pode ser uma proteína de um vírus, pode ser uma estrutura, uma glicoproteína de uma cápsula de bactéria, pode ser pólen, tá? O pólen pode ser visto como um antígeno. Então, esses são os antígenos. Então, imunização ativa. Existem duas formas de desencadear a imunização ativa. Uma é a artificial, que justamente são as vacinas. As vacinas é uma forma artificial de induzir a imunização, criar células de memória. A outra forma é tendo a doença, né? Só que algumas doenças, né, tu pode ter e vai ter a memória, depois tu nunca mais pega a doença. Tem outras doenças que tu pega ela, mas não vai ter uma segunda chance de desenvolver, né, o teu sistema imunológico, tu acaba falecendo. Então, para evitar esse problema, né, a vacinação é extremamente importante para tu induzir essa memória imunológica. E a gente vai ter diversas tecnologias, tá? O alvo aqui é entender essas diversas tecnologias que induzem a nossa resposta imunológica através da vacinação. Primeiro tipo, tá, que aparece são as vacinas do tipo subunidade, tá? A ordem aqui não é de importância, tá? Eu só fui jogando ali, né, os tipos de vacinas. Tá? Então, a vacina de subunidade. O que seria essa vacina de subunidade? Tu pega o antígeno, né, o agente infeccioso, tá, o patógeno, e pega pedaços dele, pedacinhos, não ele inteiro, apenas alguns pedaços dele, né? E aí tu utiliza esses fragmentos, né, principalmente do DNA dele, pega fragmentos, genes dele que codificam proteínas, colocam dentro de uma levedura ou de linhagens bacterianas, tá, através de uma técnica chamada de DNA recombinante. Tá? Isso aqui a gente viu, tá, lá na parte de genética,
tá? De biotecnologia, DNA recombinante. Então, tu insere esse gene e essas leveduras e essas bactérias começarão a produzir essa subunidade, essa proteína do patógeno. Tu faz, então, um processo de purificação, isola essa proteína produzida, coloca ali dentro de uma solução para que possa ser aplicado, então, durante a vacina. Então, olha que interessante, somente aqui nessa temática muito cara de Enem. Então, está falando de vacinação, está falando de resposta imune, está falando de DNA recombinante, de biotecnologias. Alguém não lembra como é que é a técnica de DNA recombinante? Então, vamos lá. DNA recombinante. Tu pega o gene da tua espécie de interesse, pode ser do patógeno, corta ele, tu usa, então, enzimas de restrição. Lembra? Enzimas de restrição, reconhece uma determinada sequência, corta, tá, esse DNA, essa fita de DNA, aí tu pega essa fita de DNA aí e coloca justamente no genoma de uma outra espécie. Pode ser uma levedura, pode ser uma bactéria. Tá? Coloca ela ali, tu vai utilizar justamente no DNA dessa segunda espécie, tu vai usar o mesmo DNA, a mesma enzima de restrição, para que esse fragmento que tu cortou da espécie número 1 encaixe no genoma da espécie número 2. Tu usa uma enzima chamada de DNA ligase para colar esses dois DNAs, e aí a gente tem um DNA recombinante. Essa segunda espécie vai receber esse gene, e aí, a partir desse momento, ela passa a expressar o gene de interesse. Tá? A gente tem aqui um exemplo, a proteína Spike, né, que é a proteína utilizada pelo SARS-CoV-2 para reconhecer um receptor de membrana, o ECA2, né, que é o ACE2, que é a enzima conversora de angiotensina 2, que está presente no epitélio do nosso trato respiratório, bem presente, né, muito presente, epitélio do trato respiratório, epitélio do sistema digestório também, células dos rins e células do coração. Tá? Então, essa proteína Spike 2, o que tem? Tem um gene, uma informação genética, tem um gene lá no genoma do vírus, do SARS-CoV-2, que codifica essa proteína. Eu pego esse gene, isolo esse gene e coloco esse gene dentro de bactérias ou leveduras para elas expressarem. Isolo essa proteína, esse pedacinho, e aplico nas pessoas. O que acontece? Nosso sistema imunológico reconhece esse fragmento, cria, então, anticorpos específicos, e caso tu entre em contato com o SARS-CoV-2 de verdade, ele inteirão, esse pedaço, essa proteína vai estar presente nele, o nosso sistema imune vai ter já anticorpos, estratégias específicas de combate ao vírus invasor, um vírus efetivo. Tranquilo? Então, vacina de subunidade. Outra, que é a grande novidade aqui, esse tipo de vacina nunca antes na história da humanidade foi utilizado. É a primeira vez que estão se desenvolvendo e a gente já tem vacinas utilizando essa técnica, que é a técnica de vacina de ácidos nucleicos, que pode ser de DNA ou de RNA, que a galera fica dizendo aí, né, no Uber da vida, salão de cabeleireiros, no supermercado, né, nos corredores, né, do condomínio, no elevador, né, ou no WhatsApp, dizendo que essas vacinas alteram o nosso DNA e a gente vai se tornar um jacaré. Tá? Então, é justamente essa aqui que a galera tem mais medo. Mas não tem por que ter medo. Tá? Ela é extremamente segura e muito eficiente. As vacinas de ácidos nucleicos fazem o quê? Como é que é a técnica? Tu pega as sequências genéticas do agente patogênico, no caso do SARS-CoV-2, e, né, pequenos pedaços, e insere nas nossas células humanas, através da vacinação. Então, tu coloca ali dentro de um soro, faz uma solução, injeta, e quando esse DNA entra na nossa circulação, é absorvido, o DNA ou o RNA é absorvido pelas nossas células. As nossas células, então, passam a expressar proteínas do vírus. Mas olha que interessante, tá? Esse DNA ou esse RNA, eles não vão ser incorporados ao nosso genoma. Ele não é incorporado ao genoma, ele fica dentro da célula, mas não é incorporado ao genoma. E aí, a gente tem todo o maquinário celular que
reconhecem essas moléculas e fazem um processo de transcrição e tradução, no caso de vacina de DNA. Então, vejam que interessante que pode ser cobrado de vocês, ó. No caso de vacinação de DNA, tu insere, então, o DNA, uma sequência genética do patógeno, ele vai até o núcleo, e lá no núcleo, essa molécula de DNA vai sofrer, olha ali, ó, transcrição, formando um RNA mensageiro, e em seguida esse RNA mensageiro vai sofrer o processo de tradução, produzindo, então, uma proteína viral. Pode ser a proteína spike, aqui do SARS-CoV-2. Então, vejo que a gente tem ali a cobrança do dogma central da biologia molecular, aqui, ó, transcrição, tradução. Mas e se for vacina de RNA? Se tu utilizar apenas o RNA viral, o RNA, tu já corta um passo, tu não precisa fazer a transcrição. Vejam que a gente só tem aqui o passo número 2 presente, que é a tradução. E no caso, o RNA, ele fica no citoplasma. Lá no citoplasma ocorre a tradução, produzindo então a proteína viral. Lembrando que no processo de tradução, o RNA mensageiro, ele é lido, né, pelos ribossomos que fazem a síntese da proteína. E os ribossomos estão presentes onde? Estão presentes no retículo endoplasmático rugoso ou livres no citoplasma da célula. Então, essas podem ser aí tanto de DNA ou de RNA, né, vacinas de ácidos nucleicos. Vacina de vetor viral, essa aqui é a mais comum, que é bem utilizada já há muitos e muitos e muitos anos mesmo. Então, a vacina de vetor viral, ela utiliza justamente um adenovírus, que é geneticamente modificado, vírus do resfriado. Então, ele é geneticamente modificado. A informação genética, tu coloca uma informação genética do patógeno que tu quer, o patógeno alfa, e injeta, né, esse vírus na pessoa através da vacinação. Esse vírus, esse adenovírus, vai invadir as nossas células, vai liberar o material genético ali dentro e vai passar a produzir justamente as proteínas do teu patógeno alfa. As tuas células expressam essas proteínas, que são coisas diferentes, e apresentam para as nossas células de defesa. Células de defesa, então, geram, a partir desse momento, anticorpos específicos contra, né, aquele antígeno específico. Existem dois tipos que podem aparecer aí para vocês, os vírus replicantes e os não replicantes. Os vírus replicantes, eles se replicam dentro do nosso corpo, né, gerando, então, mais e mais proteínas-alvo, fazendo com que a resposta imune ela seja muito mais intensa nesse processo, e temos os não replicantes, em que o genoma do vírus, ele vai estar completamente inativo e não vai ter capacidade de gerar cópias dele mesmo. Então, é somente aquela carga viral que é colocada através da vacinação, né, ele expressa e depois deixa de existir. Ele não vai ter uma proliferação. Existe um detalhe interessante aqui nessa vacina de vetor viral, ou de vírus atenuados, nesse caso aqui. Pessoas imunodeprimidas, ou imunossuprimidas, não é recomendado esse tipo de vírus aqui, de vetor viral ou de vírus atenuado, porque essas pessoas que têm o sistema imune mais enfraquecido, pode ser por causa do HIV, por exemplo, ou tá fazendo algum tratamento, de câncer, podem ter reações bem fortes. Vacinas de vírus inativado. As vacinas de vírus inativado, então, é o que o nome já diz. Pega um vírus, o teu vírus de interesse, o teu patógeno mesmo, utiliza lá raios ionizantes, e tu inativa um material genético, esse vírus, ou utiliza alguns produtos químicos que destroem o material genético, que pode ser de DNA ou RNA, o vírus pode ser de ambos os tipos, né? De um tipo ou de outro, melhor dizendo, né? E tu só fica com a casquinha do vírus, né? Só fica com, né, o capsídeo do vírus, a estrutura externa desse vírus. Isso já é o suficiente para o nosso sistema imune reconhecer, e criar anticorpos, Então, acaba fazendo a ativação do sistema imune somente pela casquinha. Então, esse é o vírus inativado. Tu pegar o SARS-CoV-2, por exemplo, retira, né, anula todo o genoma dele,
né, destrói o material genético dele, só coloca a casquinha para dentro do corpo das pessoas, e o nosso sistema imune, né, reconhece. Tem algum perigo de, nesse processo aí, não desativar o vírus? Nenhum perigo, tá? Nenhum perigo de acontecer isso aí, de colocar vírus ativado, né, dentro do corpo da pessoa. Vacinas de vírus atenuado. Nesse caso, os vírus, eles são modificados em laboratório, geneticamente modificados, o que acaba fazendo com que eles fiquem enfraquecidos. Tá? Eles podem ser viral, como pode ser bacteriano nesse caso, então eles têm ali o material genético, só que eles não vão ser tão virulento. Então esse aí seria o vírus atenuado. Tá? E, por fim, aqui, finalizando, só para informar para vocês, né, os laboratórios aqui, algumas, né, das vacinas em estágio mais avançado que a gente tem, da AstraZeneca, né, que olha ali, ó, que interessante, é um vetor adenovírus, tá? Então, uma vacina de vetor viral. A Sinovac, do Butantan, que foi aprovada agora, ela é utilizado um vírus inativado, é o coronavírus inativado, é essa técnica utilizada. A eficácia, né, foi em torno de 50,4. Tá? A Pfizer é vírus de RNA, então o que acontece? A vacina de RNA, assim como a Moderna, dos Estados Unidos, que é uma vacina de RNA, então tu insere a molécula de RNA nas nossas células, passam a fazer o processo de tradução, produção de uma parte do vírus, o que acaba estimulando, né, a atividade do nosso sistema imunológico. E a Sputnik 5, né, ou Sputnik V, como a imprensa costuma falar, que é utilizado, então, também um vetor de adenovírus, né, como uma forma de imunização. Certinho, galera? Tranquilo aqui? Perguntinhas? Tá de boas? Então, vejam só, vocês não precisam saber todos eles, tá? Não precisa saber, tá? Aqui. O que vai ser cobrado de vocês, e vocês já perceberam ao longo da nossa revisão, é qual o conhecimento de base, né? O conhecimento básico por trás disso. Então, vocês saberem aquela sequência, né? Transcrição, tradução, onde é que ocorre o processo de transcrição, ocorre no núcleo celular das células eucarióticas, onde ocorre o processo de tradução, a tradução vai ocorrer justamente no citoplasma das células eucarióticas. Quais são as organelas que fazem isso? São os ribossomos que fazem o processo de tradução, tá? Ou no retículo endoplasmático rugoso, ou no caso no citosol. Então, são esses conhecimentos mais de base. O que é uma molécula de DNA, o que é uma molécula de RNA, quais são as características de cada uma delas. É isso que vai ser cobrado de vocês. A história toda eles vão contar, vão detalhar aí. Bom, já que a gente falou de citologia, a gente já estava dentro dessa parte de citologia, né? Vale a gente relembrar que existem aí 3 grandes domínios da vida, segundo, então, a análise filogenética de Fez, onde a gente tem aí o domínio árquea, domínio eucariota e domínio bactéria, né? Sendo que os domínios árquea e bactéria são domínios de células procarióticas, enquanto que a eucariota, né, o domínio eucariota, é das células eucarióticas. Principal diferença entre elas: células procarióticas não possuem sistemas de membrana interna. Tá? Então, não vai ter nenhum tipo de organela membranosa. A gente não vai encontrar ali, né, retículos endoplasmáticos, liso e rugoso, vacúolo, complexo de Golgi, lisossomos, nenhuma, carioteca, muito menos. Tá? Então, a gente vai ter ali o citoplasma, tá? E no citoplasma a gente vai encontrar diversas organelas procarióticas, bacterianas, como os ribossomos. Tá? Um desses exemplos. Tem outros tipos de organelas? Sim, tem os carboxissomos, mas são proteicas, são organelas proteicas e não organelas feitas de biomembrana, de fosfolipídios, membranosas. Tá? O material genético das células bacterianas é um material genético circular, o cromossomo é circular. A gente pode encontrar um material genético extra, que é justamente o plasmídio. Tá? Aqui não está, mas eu vou desenhar aqui. Tá? Então, a gente pode ter o plasmídio, e o plasmídio bacteriano, tá? Ele possui
justamente os genes que conferem resistência a antibióticos. Tá? Então, plasmídio bacteriano. Tem membrana plasmática? Tem membrana plasmática presente ali nas células procarióticas. E as células bacterianas procarióticas, elas podem ter uma cápsula de polissacarídeos protegendo elas e parede bacteriana. Lembrando que a parede bacteriana, ela é feita, então, de mureína, é um peptídeo glicano, que faz uma proteção, é como se fosse uma proteção, uma armadura para essas células se defendendo contra os agentes externos, temperatura, agentes químicos, e enfim, tá? Ou tentar enganar justamente o sistema imunológico do organismo hospedeiro que ela costuma invadir, certo? Bom, células eucarióticas, o que a gente vai encontrar? Deixa eu dar uma olhadinha, tá? Perfeito. Tá? O que a gente vai encontrar? As demais organelas membranosas. Então, dando uma olhadinha, vamos ver, complexo de Golgi. Se eu falei complexo de Golgi, a primeira palavra que tem que vir na tua cabeça é secreção celular. Tá? Então, o complexo de Golgi está envolvido com o processo de secreção celular. Então, tudo que vai ser jogado para fora da célula vai passar pelo complexo de Golgi. Além disso, no complexo de Golgi, a gente tem a síntese de polissacarídeos. Então, a produção da parede celular de celulose das células vegetais é feita justamente no complexo de Golgi. E o complexo de Golgi também dá origem aos lisossomos. Tá? Os lisossomos são organelas responsáveis pelo processo de digestão celular. Deixa eu ver se ele está representado aqui, os lisossomos. Não está representado aqui os lisossomos, mas a gente pode botar aqui em uma organela, deixa eu ver aqui, botar nessa organelazinha aqui, tá? Vamos botar aqui lisossomos. Tá ali os lisossomos, tá? São responsáveis pelo processo de digestão intracelular. Outra organela membranosa que a gente deve lembrar, justamente, são os retículos endoplasmáticos. Tá? Então, tem aqui o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, existem dois retículos. A gente vai ter o retículo endoplasmático liso, e nós vamos ter o retículo endoplasmático rugoso. O rugoso eu já falei dele para vocês, né? Rugoso responsável pelo processo de síntese de proteínas, tá? O rugoso é responsável pelo processo de síntese de proteínas, tá? E essas proteínas, geralmente, no retículo endoplasmático rugoso, são sintetizadas para serem exportadas. Então, elas saem do retículo endoplasmático rugoso, vão para o complexo de Golgi, e aí elas são secretadas. Já, né, o retículo endoplasmático liso, ele é responsável pela síntese de lipídios, tudo que é tipo de lipídio. Então, vale a gente relembrar lá, né, os lipídios, que são moléculas, a gente vai ter fosfolipídios, vamos ter o colesterol, os esteroides, né, então, vão ser sintetizados no retículo endoplasmático liso, então, fosfolipídios eu acabei de comentar, e também são responsáveis, né, o retículo endoplasmático liso, pela desintoxicação das nossas células. Então, falou em desintoxicação celular, retículo endoplasmático liso. Tá? Enzimas de desintoxicação são produzidas ali. Próximo. Qual a última parte que tinha travado ali, Gi? Que já faz quase 5 minutos que ela tinha escrito. Pois é, agora eu não vou me lembrar, mas estava falando da primeira célula bacteriana, os vírus. Os vírus? São da vacina. Agora já me perdi. Então tá. Então foi. É preferível chamar no áudio, porque eu estou prestando atenção aqui só no... Aí, às vezes, eu dou uma pulada ali para o chat. Retículo endoplasmático liso, então, desintoxicação, síntese de lipídios. O que mais que a gente tem aqui, né, para chamar a atenção? Vacúolos. Tá? Então, a gente vai encontrar vacúolos tanto em células animais como em células vegetais. Tá? No caso das células vegetais, a gente chama esse vacúolo de suco celular. Esse vacúolo de suco celular, ele é muito importante porque ele vai ser um reservatório de íons, ele é um reservatório de água, ele vai ter enzimas ali dentro, entre essas enzimas hidrolíticas que fazem a função das enzimas presentes nos lisossomos.
Então, células vegetais não têm lisossomos, mas pequenas vesículas com essas enzimas hidrolíticas, elas aparecem a partir do vacúolo de suco celular. Esse vacúolo de suco celular tem uma membrana muito elástica, com uma grande capacidade de extensão, que se chama tonoplasto. Tá? Tonoplasto. Isso aqui é exclusivo de células vegetais. Tem vacúolos em células animais? Tem o vacúolo contráctil, tem o vacúolo de gestão celular, tá? Então esses vacúolos vão existir, mas não tem vacúolo do tipo tonoplasto nas células animais. Ribossomos, a gente já conversou sobre eles, responsáveis pelo processo de síntese de proteínas. Tá? Ribossomos está presente em todo mundo, ó. Ribossomos nos procariotos, ribossomos nos vegetais, ribossomos nos animais. Síntese de proteína é algo em comum entre todas elas. Vamos falar aqui das mitocôndrias. Tá? Então, as mitocôndrias, cuidado, mitocôndrias tem tanto nas células vegetais como nas células animais. E aí, o que a gente associa às mitocôndrias? A nossa matriz energética, nossa usina de energia. É lá onde é feito o processo de oxidação, né, completa da glicose, formando, então, grandes quantidades de ATP, né, utilizando justamente oxigênio. Então, as mitocôndrias, elas são responsáveis pelo processo de respiração aeróbica. Respiração aeróbica, mitocôndrias. Tem respiração em células animais? Tem respiração em células vegetais? Também tem, tá, nesse sentido. Porém, nas células vegetais, a gente vai encontrar os cloroplastos, o que não está presente nas células animais. E os cloroplastos, então, eles são responsáveis pelo processo de fotossíntese. Tá? Cloroplastos, processo de fotossíntese, enquanto que as mitocôndrias são respiração celular. E do outro lado, nós temos os centríolos, né, que são exclusivos de células animais, tá? Então, presente na maioria das células animais, e que não está presente na maioria das células vegetais. Aí os centríolos, elas são responsáveis por organizar o centrosomo. Os centríolos, eles estão envolvidos no processo de divisão celular e formação dos cílios e flagelos. Certo, gente? Beleza? Então, feito isso, passamos olhos ali nas organelas citoplasmáticas, tá? O que é interessante e o que costuma aparecer mais é questões falando sobre membrana, tá? Membrana plasmática. Então, características básicas aí da nossa membrana plasmática, que é algo em comum em todas as células que estão presentes no nosso planeta. Então, nos procariotos e nos eucariotos, vegetais, fungos, protozoários, animais, né? Tudo que é tipo de bactéria, árqueas, todos têm membrana plasmática. Aí, o que é a membrana plasmática? É uma bicamada fosfolipídica. Ela é composta de fosfolipídios, não esqueçam disso. E as moléculas de fosfolipídios, essas moléculas que são lipídios, elas são moléculas que a gente chama de anfifílicas, tá? O que seria anfifílicas? Ou pode aparecer outro termo, né? Anfipáticas. Anfipáticas ou anfifílicas. É aquele que tem, né, predileção, gosta tanto de moléculas polares como moléculas apolares. Então, eles têm essa cabecinha aqui, que é justamente a parte hidrofílica, que é o grupo fosfato, tá, ali presente. Tá? Então, são essas cabecinhas. E as perninhas, né, dos fosfolipídios são cadeias de ácido graxo, e essas cadeias de ácido graxo, tá, é a parte apolar ou hidrofóbica. Tá? Não esqueçam desses detalhes. O Enem adora falar dessa parte dos fosfolipídios, das propriedades físico-químicas deles. Tá? Então, não esqueçam, é uma molécula anfifílica. De maneira geral, a membrana plasmática, ela é muito mais apolar, para o lado apolar, do que polar. Tá? Então, ela tem baixíssima polaridade. E isso faz com que determinadas moléculas não consigam atravessar a membrana plasmática. Então, ela vai ter uma propriedade que é cobrada rotineiramente no Enem, que é justamente permeabilidade seletiva
ou semipermeabilidade. Não é tudo que passa pela membrana plasmática. Existem algumas coisas que não passam. E essas coisas que não passam é que têm propriedades físico-químicas diferentes. Então, se a membrana plasmática é de baixa polaridade, moléculas apolares, lipossolúveis, atravessam diretamente a membrana plasmática. Tá? Direto, pum, tá? Atravessa a membrana plasmática. Já aquelas moléculas que têm alguma carga elétrica, são positivas ou negativas, ou moléculas um pouco maiores, moléculas hidrossolúveis, elas não têm afinidade pelos fosfolipídios. Logo, elas não conseguem atravessar com facilidade a membrana plasmática. Então, elas vão precisar de facilitadores. Sim, a gente está falando dos transportes. Eu já falei, então, para vocês ali, o primeiro seria o caso de difusão simples, que é um transporte passivo. Transporte passivo, não esqueçam, sem gasto de ATP. Tá? E no caso dos transportes passivos, tá, ele vai ocorrer a favor do gradiente de concentração. A favor do gradiente de concentração. Passagem da onde tem mais soluto para onde tem menos soluto. Então, a difusão simples, moléculas lipossolúveis ou moléculas muito pequenininhas, sem carga. Que tipo de moléculas? Gases respiratórios, não esqueçam, gases respiratórios atravessam a membrana plasmática por difusão simples. Tá? Então, moléculas pequenas, gases respiratórios e lipossolúveis. Por quê? Membrana plasmática é de fosfolipídios, que é um lipídio. Difusão facilitada. Íons, tá? Moléculas com carga, precisam, então, de proteínas carregadoras. Essas proteínas carregadoras podem ser aí as proteínas canais. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma proteína canal. Isso aqui é uma proteína canal. E essa proteína canal, então, permite a passagem desse íon de fora para dentro ou de dentro para fora. Isso vai depender do gradiente de concentração, sempre passando o soluto da onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Difusão facilitada. E não esqueçam, na difusão facilitada, a gente tem especificidade. Pelo canal de íon sódio, só passa sódio. Pelo canal de íon cálcio, só passa cálcio. É específico. Cada canal é específico. E nós temos a osmose. Tá? A osmose é o que mais costuma aparecer aí. Tá? Uma das que mais costuma aparecer, juntamente com a difusão simples. Tá? Mas é a osmose. E o que é a osmose? Existem alguns casos em que o soluto não encontra facilitadores, ele não tem afinidade pela membrana plasmática. Então, quando o soluto não consegue passar de dentro para fora ou de fora para dentro, quem passa é o solvente. E aí a gente tem a osmose. A osmose é a passagem do solvente, água, do meio de menor concentração de soluto para o meio de maior concentração de soluto, até atingir o equilíbrio de concentrações nos dois lados, tá bom? Então, cuidado. No caso da osmose, quem passa é o solvente. Nas difusões, quem passa é o soluto. Certo, gente? Tudo sem gasto de energia. Tudo de maneira passiva a favor do gradiente de concentração. E os transportes ativos? Os transportes ativos, eles vão ter, então, gasto de energia. Tá? Gasto de energia. E quando eu falo de gasto de energia, eu estou falando que é gasto de ATP. E, geralmente, ele ocorre contra o gradiente de concentração. Gradiente de concentração. São 3 tipos que a gente pode levar para o coração. As bombas, que pode ser a bomba de sódio e potássio, muito importante para que a gente crie um gradiente, uma polarização da membrana plasmática dos neurônios, e assim possa ocorrer o impulso nervoso. Então, a bomba de sódio e potássio faz com que tenha maior concentração de sódio do lado de fora, e maior concentração de potássio do lado de dentro. A tendência é o sódio passar de fora para dentro. Quando esse sódio passa de fora para dentro, a bomba de sódio e potássio captura esse sódio, penetra e joga para fora.
se a gente for olhar na ótica do desculpa, eu estava falando, quando o sódio passa para o lado de dentro, captura esse sódio e joga para fora. Na ótica do potássio é o contrário, maior concentração de potássio do lado de dentro. Então, o que vai acontecer? Esse potássio, ele tende a sair da célula. Quando esse potássio dá uma difusão, a bomba de sódio e potássio pega o potássio fujão e joga ele de volta para o lado de dentro. Então, nessa concentração diferente, ela é mantida, tá? Justamente às custas de gasto energético, tá? Gastando ATP. Bomba de sódio e potássio. Gasta muita energia para manter essa diferença de concentração. Fagocitose. Captura de partículas sólidas. A gente tem aí uma palavra-chave que costuma aparecer junto à fagocitose, que são os pseudópodes, tá? Que são modificações na forma da célula, fazendo com que ela emita braços. Gente, se a gente está modificando a membrana plasmática, modificando a forma da célula, ela está gastando energia para isso. Tá? Então, por isso que a gente chama de um transporte ativo. Tem gasto de energia para ocorrer a fagocitose. Tá? Então, emissão de pseudópodes para captura de partículas grandes e sólidas. Pinocitose. Pinocitose ocorre também uma modificação na membrana plasmática, mas agora ela é invagina, chupando pequenas gotículas, pequenas gotas, né, de moléculas pequenas. Então, a gente, por isso, pinocitose, pinos quer dizer líquido. Então, é a captura de partículas líquidas, na pinocitose. E na pinocitose, então, tem a invaginação da membrana, também modifica a estrutura, logo, temos gasto de energia aí na pinocitose. Divisão celular. A divisão celular também é uma temática importante, que costuma aparecer aí no Enem. Tá? Lembrando que toda e qualquer divisão celular, tá, tem, antes de ocorrer, uma fase de preparação, que a gente chama de interfase ou de intérfase, que é dividida em 3 etapas: G1, S e G2. Na fase G1, nós temos intensa atividade de transcrição, de tradução, muita síntese de proteínas, intensa atividade metabólica. Nessa fase G1, os cromossomos ainda não estão com as suas cromátides duplicadas. Em seguida vem a fase S, onde ocorre justamente a duplicação do DNA e a duplicação dos centríolos. E, por fim, a fase G2, que é uma fase de controle de qualidade. E na fase G2, aí os cromossomos já estão com o seu material genético duplicado. Então, um cromossomo passa a ser constituído por 2 cromátides irmãs na fase G2. Se tiver tudo ok, replicou o DNA, está tudo certinho, tem todo o material, né, de proteínas suficiente dentro da célula, aí ela começa a divisão celular, propriamente dito. E essa divisão pode ser tanto a mitose como a meiose. No caso da mitose, a gente vai ter uma divisão equacional. Tá? Na mitose, divisão equacional, se eu tenho uma célula 2N igual a 4, ao final da mitose eu vou ter 2 células 2N igual a 4. Se eu tenho uma célula N igual a 2, ao final da mitose eu vou ter 2 células N igual a 2. Então ela mantém, é quase que clones, tá? Ela gera cópias. Mitose é para gerar cópias. Tá? E a mitose é dividida nas fases prófase, metáfase, anáfase e telófase. Chamo a atenção de vocês na fase da anáfase, que é responsável pela separação das cromátides irmãs, né, durante a anáfase. Na meiose, o que ela é? É uma divisão reducional. E nesse processo de divisão reducional, eu tenho uma célula 2N, ao final eu vou ter 4 células com metade do conjunto de cromossomos, ou seja, células N. Ela reduz a metade. Células haploides podem fazer meiose? Nunca, jamais. Tá? Nunca, never. Células haploides não fazem meiose. Somente a partir de 2N para frente. Aí pode fazer meiose. Tá? N não faz meiose. A meiose é dividida em 2 etapas. A gente tem a meiose 1 e a meiose 2. A meiose 1, tá? A gente diz que é uma divisão reducional. Então, na meiose 1, nós vamos ter, ao final, 2 células haploides, tá? Ao final da meiose 1. E a meiose 2, a gente costuma dizer que é uma divisão equacional. Tá? Por quê?
Porque na meiose 1, quando termina, apesar de ter metade do conjunto de cromossomos, cada um desses cromossomos ainda estão com 2 cromátides. Então, eu preciso separar essas cromátides irmãs. A separação das cromátides irmãs ocorre na meiose 2. Então, na meiose 1, anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos. Meiose 2, anáfase 2, separação das cromátides irmãs. E não esqueçam que na prófase 1, nessa etapa aqui, ocorre o evento de, né, permutação ou crossing over, tá? Que é justamente aquela troca de pedacinhos, tá, entre as cromátides não, de cromossomos homólogos, né? Então, troca desses pedacinhos. Então, cromátides não irmãs de cromossomos homólogos trocam esses pedacinhos, que a gente chama, então, de permutação, criando variabilidade genética. Sobre o dogma central, a gente já tinha revisto isso aqui, tá? Então, a gente tem o processo de replicação do DNA, e quando a gente fala de replicação de DNA, qual é a palavrinha-chave que tem que vir na cabeça de vocês? Replicação do DNA? Tem a ver com 3 linhas 5 linhas, mas tem uma propriedade aí que a gente costuma dizer da replicação do DNA. Clonagem? Quase. Olha só, simplifica a coisa. A replicação do DNA, ela é disruptiva, conservativa ou semi-conservativa? Aí, semi-conservativa, tá? Então, quando falar de replicação de DNA, lembrem que é uma replicação semi-conservativa. Tá? Eu lembrei da polimerase. Aí, quem é a enzima que faz isso? É uma DNA polimerase. Tá? DNA polimerase, quem faz a replicação do DNA, e não podem esquecer que ela é uma replicação semi-conservativa nesse processo aqui. Então, a gente tem uma, né, a fita dupla de DNA, ela é separada, e ao lado de cada uma dessas fitas agora separadas, é feita uma nova fita parelha com elas. Então, a gente tem aí uma semi-conservação, né, dessas fitas de DNA, então, semi-conservativo. Temos o processo de transcrição, e quando a gente fala processo de transcrição, a gente está falando da informação indo do DNA em direção ao RNA. Então, formação de RNA, de moléculas de RNA. Pergunta onde ocorre a transcrição nas células eucarióticas. A transcrição ocorre no núcleo celular. Isso, perfeito, no núcleo. E nos procariotos? Nos procariotos, onde é que ocorre a transcrição? Tem núcleo nos procariotos? Não, pode ser nos plasmídeos. O plasmídio faz transcrição, mas onde é que estão os plasmídios? Tem núcleo? Tem retículos? Não. Não, então, ocorre no citoplasma. Isso, citoplasma. Perfeito. Tá, porque o DNA deles é todo espalhadinho, esparramadinho. Exatamente, está espalhado no citoplasma. Tá? A gente tem até digamos assim, ele fica num cantinho que a gente chama de nucleóide. Tá? O nucleóide ali, mas é no citoplasma. Tá? Não tem sempre que a gente desenha uma bactéria, tu faz umas linhas assim, meio tipo sem direção e tal, no meio dela, daí, bom, citoplasma. Então. É citoplasma, exatamente. Tá? Então, existe essa diferenciação aí que pode aparecer para vocês na localização desse evento de transcrição. Tá? E é a formação de moléculas de RNA a partir do DNA, que passa a informação de uma para outra. Tá? Ali no processo. A gente tem aí o processo de tradução, tá? Eu vou indo pelo azul, primeiramente, aqui, né? Processo de tradução, que é quando a informação passa do RNA, tá? Para, né, justamente formar uma proteína, tá? Nesse processo aqui. E quem é que faz o processo de tradução? São justamente os ribossomos. Tá? Os ribossomos são responsáveis, né, pelo processo de tradução.
transformação dessa informação informação genética que está contida em RNA em proteína. Mas não esqueçam que o RNA, né, pode se replicar. Existe replicação de RNA. Tem a RNA polimerase dependente de RNA, que faz replicação de RNA. Muitos vírus fazem isso. Então, tem como seu material genético RNA, e aí fazem várias cópias do seu material genético para se replicar. Replicação de DNA. E nós temos a transcrição reversa, aonde uma molécula de RNA pode ser transformada numa molécula de DNA. Então, a gente tem a transcriptase reversa. Aqui, ó, uma enzima, né? Transcriptase reversa. E essa transcriptase reversa, ela está presente justamente nos retrovírus, tá? Como o vírus HIV, tá? Que é um retrovírus. Então, eles têm um material genético de RNA. Nesse material genético de RNA, ele sofre a ação da transcriptase reversa, passando essa informação de RNA para DNA. E a partir dessa informação de DNA, então, é feito novas moléculas de RNA, é feito, então, as proteínas do capsídeo viral, e aí a gente tem as cópias de novos vírus, certo? Beleza. Bioenergética, né? Chegamos aqui à parte de bioenergética, e na parte bioenergética, a gente tem essa ligação íntima entre fotossíntese e respiração celular. Não esqueçam que a fotossíntese é um processo anabólico, então, desse lado aqui, a gente tem reações de anabolismo, enquanto desse outro lado aqui, a gente tem reações de catabolismo. Na fotossíntese, a gente tem, por ser um anabolismo, a gente tem reações que são endotérmicas, enquanto que na respiração celular, a gente tem catabolismo liberando energia, então elas são exotérmicas. Então, vejam aqui, ó, energia entrando, calor entrando no sistema, e aqui vejam a setinha, ó, calor saindo do sistema. Então, endotérmico, e aqui a gente tem o exotérmico. O que acontece, então, na fotossíntese, gente? Fotossíntese, conversão da energia luminosa, a energia solar, conversão dessa energia em energia química. A fotossíntese, então, ela vai ocorrer nos vegetais, numa organela, que a gente já viu, que são os cloroplastos. Os cloroplastos, então, ele tem duas estruturas internas importantes de lembrar, os tilacoides e o estroma. A fase clara, ou fase fotoquímica, ocorre nos tilacoides. Na fase clara, a gente tem a fotólise da água. E quando quebra a molécula de água, essa fotólise da água, o que a gente obtém? A gente obtém não, as plantas obtêm, através da quebra da molécula de água. A gente tem ali, ó, 2H+, 2 elétrons, mais meio O2, tá? Nesse processo aqui. Então, é esse o resultado, né, da quebra da molécula de água. O que acontece com esse oxigênio? É esse oxigênio aqui que vai ser liberado para a atmosfera. Tá? Isso aqui vai para a atmosfera. Tá? O que acontece com esses prótons e esses elétrons? Eles são utilizados, esses dois aqui, para sintetizar ATP e NADPH2. Tá? Então, eles são utilizados para sintetizar essas duas moléculas. Para que servem essas duas moléculas? Justamente para sustentar a fase escura, ou fase enzimática. Então, a fase enzimática, ela vai ocorrer onde? Ela vai ocorrer justamente no estroma, tá? Estroma, tá? Dos cloroplastos. Então, lá no estroma, a gente tem, tá, a fase escura, ou enzimática. E nessa fase enzimática, o que a gente vai observar? O ciclo de Calvin.
o ciclo de Calvin. E para que serve o ciclo de Calvin? Síntese de carboidratos. E para sintetizar esses carboidratos, ele precisa justamente desse ATP e do NADPH2, que vem lá da fase clara, tá? Síntese de carboidratos. Esses carboidratos, glicose, são utilizados depois para quê? Olha ali, ó, a glicose, para fazer respiração celular lá nas mitocôndrias. Sobre a respiração celular, gente, respiração celular, cabe a gente lembrar, né, desse lado, que a respiração celular ela tem 3 etapas. Nós temos a primeira etapa, que é a glicólise. Glicólise. A glicólise, ela ocorre onde? Ela ocorre, então, no hialoplasma. Ela é uma fase anaeróbica. E o que tem como resultado na glicólise? De uma molécula de glicose, nós temos 2 moléculas de piruvato. Esses piruvatos, então, eles são modificados em acetilcoenzima A e eles entram, então, no ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs. Né? O ciclo de Krebs ocorre onde? Na matriz mitocondrial. Então, o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial. A gente fez até um exercício, né, do Enem, em que o cara tinha feito lá um experimento, uma nanopartícula que acabava levando, né, uma molécula que interferia numa enzima lá do ciclo de Krebs. E aí perguntavam, o comando da questão perguntava, qual organela celular que era afetada por essa nanopartícula? Bom, a pergunta é, onde ocorre a interferência? No ciclo de Krebs. Onde ocorre o ciclo de Krebs? Na matriz mitocondrial, as mitocôndrias. Então, é esse tipo de conhecimento que você tem que levar. Não é, decorar toda aquela monte de evento, aquelas 8 reações do ciclo de Krebs. Não, nada disso. Básico. Né? O exercício mesmo é de conseguir prestar atenção no texto e no comando da questão. Tá? E a última fase aqui, a gente chama, né, fase da cadeia respiratória, ou fosforilação oxidativa. Cadeia respiratória. E vai ocorrer onde? Nas cristas mitocondriais. Cristas mitocondrial. Tá? Então, ali nas cristas, a gente tem ali uma série de enzimas. A gente vai ter os citocromos, que vão fazer a oxidação de NADH2 em NADH, que vão oxidar FADH2 em FAD, tá? E aí, nesse processo, a gente tem a criação de um gradiente protônico. Tá? Esse gradiente protônico é necessário para o quê? Movimentar a ATP sintase, que é a molécula, que é a enzima, melhor dizendo, responsável pela síntese de ATP. É a fase de maior produção energética, maior produção de ATP, é na fase da cadeia respiratória. E tanto, né, ali a fase 2, a fase 3, né, elas ocorrem em um ambiente com oxigênio, então são fases aeróbicas. Porém, o oxigênio, ele vai ter a sua função realmente exercida lá na cadeia respiratória. Esqueçam que o oxigênio é o aceptor final de elétrons na cadeia respiratória, mais especificamente da cadeia transportadora de elétrons. Tá? Só acho que eu falei errado ali, eu falei que o citocromo oxida NADH2 e NAD. Tá? Acho que eu falei NADH. NADH2 é oxidado em NAD. Tá? Só corrigindo ali, que eu acho que eu falei errado, me emocionei ali. Beleza, pessoal? Então, temos aqui o esquema, né, da interligação entre a fotossíntese e a respiração celular. Não esqueçam, respiração celular é um processo aeróbico, tá? É um processo aeróbico, precisa de oxigênio, presença de oxigênio, né, para que ocorra o processo. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Boas, enquanto eu molho a garganta. Não? Ótimo.
Genética, chegamos à genética. Genética, cai no Enem? Cai, cai, tá? Bem naquelas, tá? Lembrando que são 15 questões de biologia, na verdade, né, no Enem, né? E a maioria delas é de ecologia, fisiologia, e às vezes sobra, né, alguma coisinha para genética. Então, será que eu vou ter que fazer aqueles cálculos de probabilidade na prova de genética do Enem? Olha, probabilidade, assim, ó, chegando a zero, tá? Muito baixa a chance de tu ter alguma questão desse tipo, tá? Porém, na parte de genética do Enem, é interessante a gente entender, né, as análises de heredogramas, os tipos de heranças autossômicas, dominantes e recessivas, herança sexual, ligado ao cromossomo X, dominante e recessivo, e tu saber identificar, quando tu tem uma árvore genealógica, quando ela é dominante e quando ela é recessiva. Bom, sobre a herança autossômica, quando a gente diz que é autossômica, essa herança, os genes dessa herança, né, que estão envolvidos nessa herança, eles estão presentes nos cromossomos autossômicos, aqueles que não têm função primária na definição sexual. Tá? Então, um ser humano, por exemplo, tá, ele possui 46 cromossomos. Desses 46 cromossomos, o que a gente observa? Que a gente tem 2 cromossomos sexuais. Ô, senhor, me responde uma coisa. Claro. Eu dou mais... como é que se fala? Prioridade na hora de estudar essa semana para genética, ou tu acha mais para respiração celular? Porque, tipo, eu acho muito complicado o ciclo de Krebs, de Calvi e tudo mais. Dá uma revisada, mas eu volto a ressaltar, assim, principalmente nessa parte de bioenergética, não te estressa nos detalhes. Agora, não te estressa nos detalhes. Conforme eu falei ali, né, voltando o slide, o que tu precisa lembrar ali dessas fases? Exatamente o que eu anotei, né? Que a respiração celular, ela tem 3 fases: glicósito, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. Na glicólise, né, a gente tem uma fase anaeróbica, ocorre na ausência de oxigênio. O ciclo de Krebs, ele ocorre na matriz mitocondrial. É isso que tu precisa saber do ciclo de Krebs para o Enem nesse primeiro momento, que é agora na reta final. Tu não precisa saber que o acetilcoenzima A se une com oxalacetato, gerando citrato. Tudo aquilo ali não há necessidade de saber. E sim, onde é que ela ocorre? Ocorre na matriz mitocondrial. E a cadeia respiratória ocorre onde? Nas cristas mitocondriais. E é importante lembrar que na cadeia respiratória, que é a última etapa, é a fase de maior produção de ATP. Tá? E tem ali o gradiente protônico. Tu vai mandar depois os slides escritos assim, senhor? Porque Sim. Tá, beleza. Obrigada. Vocês tranquilo. Tudo riscalhado aí para vocês. Bom, certinho? Que se tiver mais alguma dúvida, assim, gente, pode me interromper e perguntar. Tranquilo. Bom, sobre genética, então, voltando aqui, né, então, o que eu estava comentando, existe, então, 46 cromossomos, no genoma humano, cariótipo humano, 2 cromossomos sexuais, que é o cromossomo X e Y, XX fêmea, XY macho, e 44 cromossomos autossômicos, que são aqueles cromossomos que não estão intimamente relacionados à definição do sexo do indivíduo. Bom, herança autossômica dominante, então, na herança autossômica dominante, uma característica que geralmente a gente observa, tá, é que aparece a característica em todas as gerações, tá? Todas as gerações. Na geração parental, por exemplo, geração 1, geração 2, geração 3, dentro da mesma linhagem familiar, obviamente, tá? Sempre vai aparecer ao menos um indivíduo com essa característica. Mas ela não é o nosso centro norteador. O que seria isso? Galera, quando vocês forem analisar um heredograma, a pergunta vai ser sempre a seguinte, tá? Para tu definir se é recessivo ou dominante. Pais sem a característica, tendo filhos com uma determinada característica, que pode ser uma doença, é isso que vai definir para vocês que é uma recessiva. Tá? Então, toda vez que tu tiver um heredograma
onde os pais não apresentam a característica, tendo filhos que apresentam a característica, isso aqui é sinal de recessividade, sempre, tá? Então, já é um sinal. Como é que eu sei que é dominante ou recessiva? Pais sem a característica, tendo filhos com característica. Isso é um sinal de recessividade. Tá claro isso aqui? Então, vocês observam. Então, nesse caso aqui, daria para falar alguma coisa? Não, né? Porque um dos pais tem, os filhos também têm. Nesse caso, sim, aí tu pode afirmar, sem dúvida nenhuma. Né? Os pais não possuem, tem filhos que possuem a característica, pode ser uma anomalia. Então, isso aqui é recessividade. Tá? Como é que os pais não têm, os filhos têm? É que os pais eram heterozigóticos. E nesse processo, então, pode gerar filhos homozigóticos recessivos. Nesse processo aqui. Tá? Então, esse alelo recessivo estava escondido na heterozigosidade dos pais. Já a herança ligada ao X dominante, o que chama a atenção? Um homem afetado, tá? Então, um homem com uma característica, tá? Vai ter 100% das suas filhas com a característica. 100% das filhas. Então, vou chamar aqui a atenção, ó. 100% das filhas de um homem afetado serão afetadas. E é 100%. Tá? Então, não tem 99%, é 100%. Por quê? Porque se esse cara aqui é afetado, ele é XY, a mulher é XX. Nesse caso, como todas as filhas são afetadas, significa que tem um azão aqui. E essa mulher, como ela não é afetada, é assim. As filhas são XX, XX. Um dos X é do pai, que é um X azão. Outro X é da mãe, X azinho. Um do pai e outro da mãe. Por isso que elas sempre serão afetadas. Porque essa doença, essa característica, ela é associada a um gene que está no cromossomo X dominante. Tá? Nesse aspecto aqui. Tá? Então, a herança ligada ao X dominante. Qual é a dica? É essa aqui, ó. Tá? Isso vai aparecer muito claramente no heredograma para vocês. 100% das filhas de um homem afetado serão afetadas. Tá? Não tem, né, exceção nessa história. E nós temos aí a herança restrita, né, ao sexo, ao cromossomo Y. Tá? Nesse caso, na restrita ao sexo, cromossomo Y, deixa eu só ver se eu não... Tá, isso aí, restrita ao sexo, cromossomo Y. O que vai acontecer? Todos os filhos de um homem afetado serão afetados. Tá? Todos os filhos de um homem afetado serão afetados. Então, é uma característica que vai aparecer, então, na restrita ao sexo, porque está no cromossomo Y, tá? Essa mutação. Tá? E no caso da recessiva, né, ligado ao X, na recessiva ligada ao X, a única diferença é o que vai acontecer. A gente vai ter uma maior prevalência de machos afetados, tá? Uma maior prevalência de machos afetados. É só essa a informação que a gente pode tirar da recessiva ligada ao X. Tem uma maior prevalência de machos. E quais são as doenças que normalmente aparecem nas questões de recessiva ligada ao X? A hemofilia e o daltonismo. A hemofilia e daltonismo são heranças recessivas, né? Alelos recessivos ligados ao cromossomo X. E a maioria daí dos machos acabam sendo afetados em relação às fêmeas. Então, nesse caso, eles vão ter que botar um heredograma para vocês, né, de diferentes famílias, tá? Pelo menos umas 2 ou 3 famílias, para que vocês consigam observar. Senão, tu não tem como falar que é uma herança recessiva ligada ao X e diferenciar de uma herança autossômica ligada ao X. Tá? Então, eles vão pôr mais para vocês. Certinho?
Sistema ABO, tá? É outra temática bem importante da gente dar uma olhadinha. Tá? O sistema ABO faz um tempinho até que não aparece no Enem, tá? Falando sobre os tipos sanguíneos. Então, eu chuto que possa aparecer alguma coisa, principalmente porque a gente viu aí uma diminuição, né, no número de doação de sangue. Tá? Então, um esvaziamento nos centros, né, nos hemocentros, e acredito que possa vir alguma questão falando sobre do sistema ABO. Não esqueça que o sistema ABO é um locus polialélico, né, falando em termos genéticos, o que significa polialélico? Polialelia tem mais de 2 tipos de alelos para esse locus. Então, a gente tem um alelo IA, tem um alelo IB e tem um alelo Izinho, o recessivo. Pessoas do tipo sanguíneo A, elas podem ser homozigóticas ou heterozigóticas, ou seja, elas podem ser IA ou IAIzinho, conforme aqui na tabela. Tá? Então, pessoas do grupo A. Pessoas do grupo A possuem nas suas hemácias aglutinogênio A. Aglutinogênio também pode aparecer o termo para aglutinogênio de antígeno, tá? Antígeno A ou aglutinogênio A. E no seu plasma sanguíneo, eles vão ter anticorpos anti-B. Pessoas do tipo B também, elas podem ser homozigóticas ou heterozigóticas. Tem a aglutinogênio B, e elas vão ter anticorpos anti-A. Pessoas AB, como o locus polialélico, o A e o B, eles têm uma relação de codominância, então eles aparecem juntos. Então, pessoas AB têm um alelo A, tem um alelo B, e vão ter ambos os aglutinogênios, aglutinogênio A e aglutinogênio B. Só que daí não pode ter qualquer tipo de anticorpo, porque se tiver anti-B, ataca suas hemácias. Se tiver anti-A, também ataca suas hemácias. Então, pessoas do AB não possuem nenhum tipo de aglutinina, não possuem anticorpos. E pessoas do tipo O. Pessoas do tipo O são homozigóticas recessivas, então elas não têm aglutinogênio nas suas hemácias. E por conta disso, elas vão atacar, vão ter anticorpos contra qualquer outro tipo de aglutinogênio. Então elas vão ter um anti-A e vão ter anti-B no seu plasma. Quem é que é o doador universal do sistema ABO? É o tipo O. Quem é o receptor universal do sistema ABO? É o AB. Então, o AB é receptor universal e o O é o doador universal. E não se confundam com o processo de tipagem sanguínea. Tá? Prestem atenção, a gente trabalhou isso em aula aqui, eu me lembro que deu até aquela luz na cabeça, né, de alguns de vocês que tinham de certa dificuldade. Então, mantenha essa luz acesa. Tá? Então, quando tu faz a tipagem sanguínea, tu pega uma gota do indivíduo, divide essa gota em duas, né, pega 2 gotas, melhor dizendo, de um indivíduo, e tu pinga anticorpos anti-A e anti-B. Se tu pingar anti-A e anti-B, e tu observar que aglutinou, né, que houve aglutinação no anti-A, quando tu pingou um anti-A, na gota do anti-A, então se aglutinou, isso aqui significa o quê? Que a pessoa tem um aglutinogênio A presente ali. Se não aglutinou aqui quando tu pingou o anti-B, então isso significa que ela não tem o aglutinogênio B. Então essa pessoa aqui, neste exemplo aqui, na letra C, ela é do tipo A. Então isso aqui é um tipo A, nesse processo. E aqui na letra D, né, tem todas as combinações possíveis aqui, né, das reações de aglutinação. Certinho? Alguém tem alguma dúvida sobre o processo de tipagem sanguínea? Eu acho que é bem... Fala. Eu me confundo ainda. Usa aquele exemplo que tu usou comigo no plantão da vacina. Tu usou o exemplo da vacina do coronavírus. Vamos ver se eu consigo lembrar como é que foi no plantão. Por que a gente toma vacina? A gente toma... Será que tinha a ver com a vacina? A gente toma vacina para gerar anticorpos. Tá, tu usou esse exemplo. Tá. Eu não vou lembrar direito como é que foi o exemplo. Tá, mas assim, ó.
Quando tu faz a tipagem sanguínea, pega 2 gotas de sangue do mesmo indivíduo, tá? Então, ali. Então, o que tu precisa fazer? Tu tem que descobrir se aquelas gotas de sangue têm o aglutinogênio, o antígeno daquele tipo sanguíneo, tá? Então, tu não sabe. Como é que tu vai descobrir? Colocando anticorpos. Quando tu joga anticorpos e eles reagem, é porque esses anticorpos encontraram, né, o seu alvo. Então, se eu jogo anti-A na gota de sangue e ela reage, é porque o anti-A encontrou o aglutinogênio A. Então, essa pessoa é do tipo A. Se eu jogo B, anti-B, e não encontra nada, não reage, é porque esse anticorpo anti-B não encontrou qualquer tipo de proteína, de antígeno do tipo B. Então, não tem reação. É essa a lógica. Eu estou tentando ainda me lembrar no meu background aqui do cérebro como é que foi o exemplo, né, da vacina, nesse caso. Mas aqui o que a gente está fazendo, né, nos testes de tipagem é utilizando uma solução contendo anticorpos. Tá? Então, se eu uso anti-A, é porque ele está procurando o tipo A. Se eu uso anti-B, é porque ele vai procurar o B. Se ele achou o A, ele é anti-A. Destruiu o A, aglutinou, é porque tinha A presente nesse sangue, nessa gota de sangue. Se eu botei anti-B e não aglutinou, é porque não tinha aglutinogênio B nessa gota de sangue, nesse processo. É como se fosse um soro, né? Isso aqui é um soro, né? Uma solução contendo esses anticorpos. Se encontrar o inimigo dele, ele ataca, aglutina. Se ele não encontrar, não tem reação alguma. Teria que ver a gravação, teria que ver novamente aquela gravação para saber como é que eu utilizei aquele exemplo. Tava eu e tu na sala, e aí eu te dei um exercício e eu não consegui fazer de jeito nenhum. E aí tu falou um troço e foi certeza. Pois é. Teria que ver de novo o cenário para conseguir montar de novo a lógica. Cara, eu vou procurar e te mando no WhatsApp. Beleza, pode mandar. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ali, ó, se não tem o B, a pessoa é tipo A, isso, nesse último exemplo que tu deu, nesse caso aqui, se não tem o B, não, olha só, não houve reação na gota que eu coloquei o anti-B, mas houve reação na gota que eu coloquei o anti-A. Então, a pessoa é do tipo A, exatamente. Tá? Então, se eu colocar uma gota de anti-A aqui e anti-B, e houve reação nos dois, então isso significa o quê? Que o anticorpo anti-A achou o aglutinogênio A nessa gota. E o anticorpo anti-B achou o aglutinogênio B nessa segunda gota. Então, essa pessoa aqui, ela é AB. Se aglutinar, é porque ela é. Aglutinou é porque ela é aquilo. Se ela aglutinou para os dois, anti-A e anti-B, é porque ela é AB. Se ela aglutinou só para o A, é porque ela é A. Se ela aglutinou só para o B, é porque ela é B. E se ela não aglutinar, é porque ela é O. Então, se aglutinar, é porque é. É essa a relação presente. O que geralmente eu vejo que vocês costumam confundir? Vocês costumam confundir a utilização desses anticorpos com essa tabela aqui, ó, do lado. Porque vocês ficam pensando o seguinte, tá, mas como é que se eu coloco o anti-A, ele reage e a pessoa vai ser do tipo A? A pessoa do tipo A, ela não tem o anti-B, tá, mas isso aqui é no corpo da pessoa. Isso aqui é no corpo da pessoa. Isso aqui tu tá pingando, tu tá fazendo um teste de tipagem. Tu tá colocando esses anticorpos aqui, ali para reagir. Não confundam isso. São coisas completamente diferentes. É por isso que, geralmente, a galera tem dificuldade nessa parte de tipagem sanguínea. Tá com dúvida nisso aqui? Manda ver. Tá, tua última explicação para a Laura fez sentido agora. Beleza, então. Oi. Pode só mais uma vez, porque eu acho muito complicado essa parte. É o seguinte,
pensa aqui, os anticorpos, eles têm afinidade por uma determinada proteína. Esse é o princípio básico. Então, se eu tenho um anti-A, um anticorpo contra o A, tá? Ele vai localizar o A e vai aglutinar, vai reagir com o A. O anti-B reage com o tipo B. Se fosse teste de uma doença e aglutinasse, é porque eu teria doença. É porque tu tem a proteína. É porque eu ia saber. É porque tu tem a proteína daquela doença. Digamos que a doença faça que tu tenha uma proteína. Tu usa um anticorpo contra aquela proteína da doença, se aglutinar, se reagir, aglutinar é reagir, tá? Se reagir, é porque tu tem. Se não reagiu, é porque não tem. Entendi. Entendeu? Foi. Então, bora lá. Mais um pouquinho. Fator RH. É um outro fator do nosso sistema sanguíneo que pode aí aparecer para vocês, que é o que define se a pessoa é positiva ou negativa. Então, quando tu fala, meu sangue é do tipo O positivo. Quando tu fala O positivo, tu tá falando de duas informações. Primeira é o O, que é do sistema ABO. E o positivo é o fator RH. São duas coisas diferentes, são dois genes diferentes, tá? Ali envolvidos. Então, o fator RH, ele também está presente nas hemácias. E aqui do fator RH, o que pode aparecer aí para vocês? A doença hemolítica do recém-nascido, a eritroblastose fetal. E para ocorrer a eritroblastose fetal, qual é o cenário, né, que a gente tem que ter aqui? A mulher, a mãe, ela tem que ser RH negativo e a criança vai ser RH positivo. Isso na primeira gravidez, tá? O que vai acontecer? Logo durante o processo de trabalho de parto, pode acontecer do sangue da criança, que está ali no cordão umbilical, quando rompe, entrar em contato com a corrente sanguínea da mãe. E como a criança é RH positiva, ela possui, positivo é porque tem a proteína, tem um antígeno, como ela possui e a mãe não possui, o nosso corpo humano justamente cria anticorpos contra aquilo que a gente não tem, que é diferente da gente. Então, ela vai criar anticorpos contra o fator RH. Então, ela cria anticorpos anti-RH. Aí, o sistema imune dessa mulher fica sensibilizado. Numa segunda gravidez, o que vai acontecer? Esses anticorpos contra o fator RH vão atacar as hemácias da criança, na segunda gravidez, se essa criança for RH positivo. Então, por que anticorpos atacam o fator RH positivo? E aí a gente pode ter o caso da eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. A criança nasce, então, com as hemácias imaturas, com baixa capacidade de transporte de gás oxigênio. Então, doença hemolítica do recém-nascido ou eritrofetal. Pessoal, vamos para o cenário. Se a mulher é RH negativo, isso significa que ela é Rzinho. Se a criança é RH positivo, ela, porque é Rzão, Rzinho. De onde vem esse Rzão aqui? Vem da mãe? É isso, vem do pai. Tá? Então, isso significa o quê? Que o parceiro dessa mulher é RH positivo. Ela toma uma vacina, não toma? Sim, aí a gente tem a vacina de Rhugan, o tratamento de Rhugan, que serve justamente para destruir os anticorpos caso a mulher tenha sido sensibilizada. Destrói os anticorpos anti-RH. Então, a gente tem aí anticorpos anti-anticorpos. É o corpo da mulher combatendo o bebê dentro dela. Exatamente. Porque o bebê tem uma proteína na hemácia dele que não está presente da mulher. Perfeito. Tá, beleza. Feito, gente. Ainda sobre genética de populações, acho pouco provável, mas só para relembrar para vocês ali os princípios do equilíbrio de rádio. Vai cair aquele P quadrado, 2PQ mais Q quadrado? Não. Mas uma parte teórica pode aparecer. Apareceu nesse último Enem uma questão bem teórica, né, de genética até moderna, falando de linkage,
Tá? Então, pode aparecer alguma questão mais teórica também de genética de populações. Tá? Não precisa fazer cálculos populacionais, mas lembrar que no princípio do equilíbrio de Hardy-Weinberg, a gente tem ausência de seleção. Tá? Então, não existe seleção natural nessa população, não pode ter mutações, não pode ter migrações, a população é muito grande, tá? É enorme essa população, e ela é pamítica, ou pamixia, né? Faz pamixia. O que é pamítica? Todo mundo cruza com todo mundo, não existe predileções, então é uma mistureba genética geral, tá? Não existe preferências nesse processo, todo mundo se ama, pamítica, pamixia, mistura de todo mundo. Tá? Então, esses princípios aqui do equilíbrio de Hardy-Weinberg são interessantes depois, mas se quiser, só dá uma passada de olhos ali nesse conteúdo. Tá? Alterações cromossomais numéricas, aí a gente está na citogenética, tá? Também costumam aparecer, isso aqui com mais frequência na parte de genética do Enem. Então, sabendo que a gente tem os casos de aneuploidias sexuais e aneuploidias autossômicas. As aneuploidias sexuais, síndrome de Klinefelter, síndrome da superfêmea, síndrome de Turner, então são alguns exemplos de aneuploidias sexuais. Então, Klinefelter é XXY, tá? Superfêmea mais de 2x, então é XXX, e aqui é interessante vocês lembrarem que nesse caso, tá, nas fêmeas, um dos cromossomos X é silenciado. Isso aqui já foi questão de Enem. Então, a gente tem esse cromossomo, o corpúsculo de Barr. Tá? Então, fêmeas que são XX têm um corpúsculo de Barr, XXX vão ter quantos corpúsculos de Barr? 2 corpúsculos de Barr. Tá? E assim por diante. Tá? 3 pontinhos para baixo aqui. Tá? Porque só precisa de um dos cromossomos X ativo. Tá? Então, as fêmeas da nossa espécie só mantêm um dos cromossomos X ativados. Tá? Os outros são silenciados, que esse silenciamento é justamente o corpúsculo de Barr que a gente observa dentro do núcleo celular das fêmeas da nossa espécie. A síndrome de Turner é o caso do X0. E nós temos as aneuploidias autossômicas, a trissomia do 21, a síndrome de Down, a síndrome de Patau, que é a trissomia do 13, e a síndrome de Edwards, que é a trissomia do 18. Preciso saber as características de cada um, o fenótipo de cada uma desses casos? Não, o Enem vai explicar tudo isso para vocês. O que o Enem vai questionar para vocês? Como isso ocorre? É essa a grande questão. Como isso ocorre? Como é que ocorrem as alterações cromossômicas numéricas? Problemas onde? Na divisão celular? Exatamente, problemas de divisão celular. Na divisão celular. Pode ser na mitose? Raros casos, pode. Geralmente é na meiose. E aí pode ser na meiose 1 ou na meiose 2. Na meiose 1, problemas na separação dos cromossomos homólogos. Na meiose 2, problemas na separação das cromátides irmãs. Certo, gente? Então é isso que geralmente o Enem costuma cobrar. Como podem ocorrer esses casos de aneuploidia? Tá? Isso são aneuploidias. Então, veja aqui, vou só colocar que nas aneuploidias a gente chama, no síndrome de Down, só para ter um exemplo, trissomia. Tá? Trissomia do 21. Tá? Então, vejam, somia, tá? É de aneuploidia. Porque tem as euploidias. A euploidias é inviável nos seres humanos, nos vertebrados, mamíferos de maneira geral. Tá? As euploidias. E o que é a euploidia? É quando tu acrescenta ou diminui um conjunto completo, básico de cromossomos. Então, tu acrescenta um N ou retira um N. Tá? Um ou mais, Ns. Então, aí a gente chama de ploidias. Aí, no caso, seria uma triploidia. Então,
o indivíduo tem 3 conjuntos de cromossomos, né, 3 conjuntos básicos cromossômicos. Isso não costuma ocorrer nos seres humanos, só as aneuploidias. Sobre biotecnologia, a gente vale lembrar, né, que nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, mas todo transgênico é um organismo geneticamente modificado. Isso é importante de lembrar. Tá? Então, quando é um organismo geneticamente modificado, transgênico? Não obrigatoriamente. Por exemplo, que eu trouxe aqui, leveduras geneticamente modificadas capazes de otimizar e reduzir custos na produção do álcool. Então, tu duplica genes que já estão presentes nessas leveduras. Para algum de vocês travou? Caiu? Não sei. Aqui também. Ele mandou no grupo que faltou luz. Ai, mas que merda. É muito azar, gente. Poxa, o ano todo pra faltar luz, uma semana antes do Enem.